Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Nunca me viu na sua vida? Levanta a mão. Você não está perdendo nada. Pode baixar a sua mão. Sorte a sua, que você não me conhece. Mas que bom que você veio aqui na palestra hoje ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais, apesar de que nessa agora eu vou tentar compartilhar um pouquinho. Eu vou falar inicialmente sobre o que faço, quem eu sou, e um pouquinho sobre a escolha Esperar para Matar, a curiosidade de alguns. E nós vamos ficar no foco mesmo da palestra, que é voltado para líderes. Bem, como eu falei anteriormente, eu sou pastor. Eu estou no ministério pastoral, fui ordenado ao pastoreio há 18 anos. Né? Vamos fazer 18 anos. Porém, a minha vida com a igreja, ela é envolvida desde a minha adolescência. Eu falei numa outra palestra que aos 10 anos eu aceitei a Jesus. E no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais tomei de volta. Né? E são aí 28 anos que eu tenho caminhado com Ele. Porém, na minha vida aconteceram algumas coisas singulares, que com 12 anos, por exemplo, de idade, os adolescentes da igreja onde eu congregava me viam como um conselheiro. E eles tinham vergonha de compartilhar das suas vidas, da sua intimidade, com os seus líderes, com os pastores, com os nossos líderes, com os nossos professores de escola bíblica, com os nossos líderes de jovens e adolescentes na igreja. Não conseguiam compartilhar com seus pais, porque se tem um tema que gira em torno da adolescência, chama-se vida amorosa. Eu não sei lá na sua igreja, gente, mas adolescente sofre demais na vida sentimental. Perdão aí pelos 5 adolescente sofre muito. Jovem não, graças a Deus. Jovem não sofre, porque é tudo sofrido já. Mas adolescente, né, é um grande desafio, que é uma fase de transicionamento da nossa vida. E a hora que as nossas emoções afloram e as nossas decisões também, e por causa dos nossos impulsos, desejos, um turbilhão de coisas. Não é que o adolescente é complicado, na verdade o adolescente está passando por um transicionamento. Então, com 12 anos, o pessoal me procurava na igreja para se aconselhar, mas eu só tinha 12 anos. E aí, na nossa igreja, os adolescentes eram junto com os jovens, e os adolescentes queriam um departamento só para adolescentes. E foi aí que a minha história começou com os adolescentes, e aí que a minha história ministerial começou, porque quando quando eu tinha 12 anos, que foi no mesmo ano que o pessoal, precisamos ter um departamento de adolescente, não dá jovem junto com adolescente, os assuntos são diferentes, tarará, tarará. O pastor, então, beleza, vamos fazer um departamento. E, para minha surpresa, quando criou-se o departamento, o pastor reuniu os 50 adolescentes que tinham na igreja, mais ou menos, pouco mais que isso, e falou assim, olha, nós vamos colocar como líderes o fulano, ninguém queria, o Beltrano, ninguém queria, o ciclano era chato, parará, parará, parará. O pastor, mas a gente vai colocar quem? Aí eles, coloca o Nelson! Né? E assim, não vou dizer que sem querer, né? Mas aí que se despertou. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser líder. Eu era muito... eu era introvertido, eu era envergonhado, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E foi aí que, quando as pessoas me perguntam hoje, a gente tem uma abertura muito grande na imprensa. E a pergunta que sempre todo jornalista me faz: como surgiu o Escolha Esperar? Eu costumo dizer, bom, o Escolha Esperar começou com a história da minha própria vida. Eu escolhi esperar, né? E porque eu experimentei os dilemas de uma decisão como essa, foi que eu senti na pele, e hoje tem essa campanha que alguns conhecem só visualmente, que é essa mãozinha. Algumas pessoas falam assim, essa mãozinha está errada, né? Essa aliança está na mão direita, está na mão esquerda, né? Mas na verdade é que essa mão, na verdade, se você ver, ela não tem lado, mas quando foi criada, a logo é a palma de uma mão esquerda. Da mão esquerda, que é assim a mão do casamento, né? Uma aliança dourada, que eu escolhi esperar, como eu falei antes. Nós tentamos ajudar as pessoas que desejam se casar e querem se casar, a chegarem no casamento inteiras, e não pela metade, não faltando um pedaço, né? E aí surgiu
com essa mãozinha, esse nome. Antes era Eu Decidi Esperar, quando na primeira ideia original, assim, quando ficou tudo pronto, né? Porque eu compartilhava com os jovens a decisão que eu tomei. Eu dizia, galera, olha, eu decidi me preservar para o casamento, eu decidi guardar meu coração, e eu contava o meu testemunho, e por causa do meu testemunho, porque eu decidi esperar e tal. Mas um dia minha esposa, antes da gente começar o Escolha Esperar, minha esposa falou assim, Júnior, eu decidi esperar, acho muito forte. Por que você não bota aí Eu Escolhi Esperar? Porque escolher é uma coisa mais voluntária. Decidir parece que alguém chegou para você e falou assim, ó, você quer o quê? Você quer o vermelho ou você quer o azul? Você quer café ou você quer suco? Aí você tem que tomar uma decisão. E escolha não, a escolha é voluntária e nós mudamos o nome. Bom, como eu falei para você, nós começamos em abril de 2011 pelas redes sociais. E agora falando para líder de jovens e adolescentes ou para qualquer outro tipo de liderança na igreja. Nós estamos vivendo uma geração diferente de todas as outras. Quando você estuda sobre gerações, antigamente uma geração pulava-se a cada 20 anos. Isso foi até 1970. Contava-se uma nova geração a partir dos 20 anos. Aí, de 1970 para cá, por causa do avanço tecnológico, até 1990, contava-se uma geração a cada 15 anos. Mas as coisas têm andado tão rápido que hoje eles criaram a geração XYZ. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Porque a tecnologia acabou trazendo consigo uma série de coisas prematuramente, e aí até a contagem da geração hoje é a cada, por exemplo, quase 10 anos que eles estão contando. Por exemplo, há um tempo atrás existia algo chamado Orkut. Mas se você chegar hoje para um menino que já mexe em smartphone, que tenha 8 anos de idade, e fale de Orkut com ele, fala, hã? É rápido, é imediato, é instantâneo. Então, eu queria ajudar outros jovens, comecei a campanha, falei assim, vamos criar uma campanha para ajudar outros jovens e adolescentes, que assim como eu um dia fiz essa escolha e vi as dificuldades que é, criar uma campanha para ajudá-los. Porque eu vi que esse tema de sexo dentro da igreja, é um tema que ele era muito pouco falado, muito pouco explorado, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. As pessoas parecem que ficam constrangidas. Eu dou palestra no Brasil inteiro, seminários, sempre com uma boa presença de público, mas é engraçado que quando eu entro no assunto sexual, o pessoal começa a ficar rosado, vermelho, as pessoas começam a morrer de vergonha. Tem igreja que nem me convida, porque fala que eu sou imoral demais. Por quê? Porque às vezes eu tenho que falar a palavra pênis. Aí o pessoal, ai meu Deus, falou pênis no altar do Senhor. Às vezes para atender uma pergunta tem que falar vagina. Ai, um dia eu falei isso, a irmã, está amarrado em nome de Jesus. Eu falei, a irmã é solteira? Ela falou, sim senhor. Eu falei, amarra mesmo, irmã, em nome de Jesus. Então as pessoas têm um conceito de sexo. Quando eu comecei a ver que nesse tema de sexualidade, eu comecei a notar ao longo desses 20 anos trabalhando com cristãos, que nós caímos em dois extremos. Ou somos promíscuos demais, ou as pessoas são puritanas demais. E nem uma coisa nem outra é saudável. Porque o sexo não é do diabo. O sexo não é sujo. O sexo não é imoral. Ou a gente aprende de forma promíscua, ou as pessoas se tornam enrustidas. E as pessoas, na grande maioria, quando chegam no casamento, na hora de viver a plenitude do sexo, não conseguem viver uma vida sexual saudável. Por quê? Porque as mulheres chegam no casamento achando que casamento é Disneylândia. Ai, casei com um príncipe. Acha que o príncipe vai levar café da manhã todo dia de manhã para ela na cama, e que todo dia o príncipe vai olhar para ela e dizer, amor, eu te amo, como você está bonita hoje. E os homens, ao contrário das mulheres, não acham que é Disneylândia. A maioria dos homens que eu conheço casam achando que casamento é as brasileirinhas. Que ele só vai, ó.
Dá uma chinelada na barata dela. Que desafio. Quantas barreiras. Como o sexo é algo divino. Desde o Éden, a sexualidade vem passando por investidas de distorções. Por exemplo, quando o homem e mulher pecaram, na queda de Gênesis, que todos nós conhecemos, qual foi a primeira atitude que eles fizeram para si? Primeira atitude, o que eles fizeram? Roupa, para esconder. E aí, desde então, parece que nós viemos com esse ranço adâmico em nós. E essa área sexual é uma área que a gente sempre tenta esconder. E aí tem todo esse desdobramento que a Andréa Vargas, com muito mais propriedade do que eu, em poucos minutos ela foi de uma forma muito, com uma precisão cirúrgica aqui hoje de manhã. Bom, em abril eu comecei a campanha na internet. Você é líder, e eu falei esses números aqui antes, todo líder de jovem precisa saber a informação que eu vou repetir. 80% dos nossos jovens consomem internet. 70% dos nossos jovens possuem rede social. E desses 70%, mais da metade gasta mais de 8 horas do seu dia tendo contato com redes sociais, com WhatsApp. Então, a vida hoje do jovem, do adolescente, tem passado por isso aqui, ó. E isso é considerável. E foi pensando nisso, quando eu vi esses dados, eu falei, poxa, quero transmitir uma mensagem. Eu preciso transmitir essa mensagem para jovens. Aonde eu vou fazer isso? Usando a internet. É lá onde eles estão. Só que quando eu comecei, achei que eu ia alcançar os jovens da minha cidade, lá em Vila Velha, Vitória, que eu dava palestras e pregava nos cultos de jovens das outras igrejas da minha cidade. E aí criei um perfil na internet em abril. Quando foi em junho do mesmo ano, 3 meses, 4 meses depois, o negócio já tinha viralizado na internet. Já estava assim um negócio. Na época o Orkut ainda existia, Deus o tenha, descanse em paz. Né? O Orkut ainda existia, mas não tão forte. O Facebook não estava tão forte porque o Orkut também ainda existia. E o que estava bombando em 2011 era um negócio chamado Twitter. E foi lá no Twitter que tudo desenrolou. Né? Bom, em dezembro de 2011, nosso trabalho na internet tornou-se um dos perfis mais influentes do Brasil. Ganhamos até prêmio de vários blogs, sites. Eles levantaram assim, quais são os perfis mais influentes do Brasil, né? Baseado no Twitter, em números e tal. Somando todas as nossas redes sociais, está desatualizado, mas nós já ultrapassamos 4 milhões de seguidores, como eu falei aqui mais cedo e tal. Bom, como eu falei para vocês, somos uma campanha que trabalhamos em 3 áreas. Olha lá, ó, preservação sexual. O que eu falo como preservação sexual? Porque é bom que saiba assim, que o Escolha Esperar não é para virgem, né? Mas é para pessoas que entenderam que o sexo tem um propósito, o sexo foi feito para o casamento, e tomaram a decisão de se preservar sexualmente até o casamento. O que acontece? Alguém aqui está na faculdade? Aqui, alguém está na faculdade? Ok. Se alguém na tua sala de aula, na tua faculdade, no meio acadêmico, levantar e falar assim, eu sou homossexual, qual que é a reação da turma? Oh, uau, tem meu respeito. Porque homossexualidade agora, homoafetividade é cool, né? No momento. Agora, me responda com sinceridade. Se lá na tua sala de faculdade, é claro que ninguém vai fazer uma bobagem dessa, mas se alguém na tua sala chegar e levantar e falar assim, eu sou virgem, me responda, qual vai ser a reação da tua sala? E calhada, as pessoas vão achar que ou você é um ET, ou você é hermafrodita,
ou você tem problema na área. Um dia desse eu dei entrevista para a revista Veja. Aí a revista Veja fez perguntas assim, foram 2 horas me sabatinando no telefone. Só pergunta difícil, mas tinha outras que eu ria. Falei assim, pastor, quando eu falei sobre, falei sobre isso que eu acabei de dizer agora, eu falei, se um jovem que se guarda, fala numa sala de aula que ele é virgem, vamos para ele. Aí ela, falando nisso, pastor, você nunca pensou, por exemplo, já que os jovens que se preservam sofrem preconceito, a jornalista da Veja, você nunca pensou em fazer passeatas para defender o direito das pessoas se guardarem? Eu falei, nó, mas que ideia maravilhosa você me deu agora. Falei, vamos fazer um dia. Ela falou, vamos fazer um dia, nós vamos fazer, já sei onde, Avenida Paulista. Nós, veio o nome aqui agora, menino, na minha mente. O dia da parada virgem. Vamos botar os jovens tudo com cinto de castidade na mão. Salva virgem, queremos ser virgem. Aí, eu falei, brincadeira, menina. Mas olha, as pessoas, a visão que as pessoas têm. É muito difícil para um jovem na igreja se preservar, uma vez que nós somos empurrados diariamente para a imoralidade, para a promiscuidade. Antigamente, para ver uma revista de mulher pelada, antigamente, não tão antigamente assim, mas há 20 anos atrás, para um rapaz ter contato com pornografia, era o máximo conseguir uma revista, que o primo comprava escondido na banca, né? Hoje não, hoje você vai entrar lá no Globoesporte.com para ver o resultado do seu time, aí aparece a paparazza aqui, aquela irmã com aquela, né, aquele Romanos 5, que diz onde superabundou, né? Parece aquela irmã superabundante na nossa frente. A gente não está nem procurando, nós estamos procurando futebol, mas tudo tem que ter esse apelo. Então, é muito complicado nós falarmos para os nossos jovens se perseverar, para se preservar sexualmente até o casamento. Até porque a maioria já experimentou e é muito difícil, porque é bom, né? E é difícil, né? Você abrir mão, é quase um jejum, é quase você virar um monge, né? E abrir mão disso. Mas também trabalhamos com santidade e pureza, porque uma das coisas que eu sempre falo, e é bom que todo mundo entenda, o fato de uma pessoa casar virgem não quer dizer que ela está casando pura. Já casei muito virgem adúltero. Ué, como assim, Nelson? Virgem adúltero? Sim. Os jovens que eu sempre pastoreei, vários não tinham relações sexuais, mas comecei a notar que eles só guardavam o órgão sexual. Mas tinha um namoro pentecostal. Fogo puro. Ela foguenta, ele foguento. Aí vinha um fogo estranho no meio deles, que é um fogo que sobe pelas pernas assim. Aí eu percebia que no namoro tinha, a menininha era virgem, mas tinha imposição de mãos, confusão de língua, língua para toda parte, era língua distribuída entre as partes. E aí começava a perceber que virgindade era uma coisa, pureza e santidade e além. Não adianta, queridos. Às vezes nós na igreja, como líderes, nós somos muito puritanos. O nosso discurso, muitas vezes, como líder, é puritano, mas não é na sua essência puro. O puritanismo tem a falsa aparência da pureza, imita a pureza. E muitas vezes nós não somos puros. Muitas vezes nós só temos um discurso. E eu policio a minha própria vida nisso. E também trabalhamos com integridade emocional. Porque já vou explicar isso mais à frente. Bom, aí nossas atividades hoje, nós temos várias ações, nós damos seminário no Brasil inteiro. Como eu não sou pregador, eu mudei o formato do nosso seminário. Nosso seminário é todo de perguntas e respostas. Tá? Porque comecei a ver, nossa caixa postal está lotada, eu recebo centenas de e-mails por dia. A gente não dá conta mais nem de responder por educação. Tipo,
Porque tem que ter uma pessoa só para mandar e-mail para dizer, recebemos seu e-mail, muito obrigado. Tivemos que botar uma resposta automática. E tudo pedido de socorro. E não é ímpio que nos escreve. Não são jovens desviados. São jovens evangélicos, líderes, atuantes, filhos de pastores, filhos de líderes, pessoas criadas na igreja, perdidas, desorientadas. Aí eu falei, bom, então vamos mudar. Em vez de eu ficar pregando no seminário, falei, vamos mudar o seminário. Aí botamos uma temporada nova chamada Amor e Sexo, onde o seminário é todo de perguntas e respostas. E eu falei, gente, nós vamos ter aqui 8 horas juntos, nós vamos ter 8 horas para você perguntar o que você quiser. Para que eu pensei numa bobagem dessa? Porque vem pergunta de tudo, que é jeito. E aí, porque as perguntas são feitas por escrito, eu parei de fazer perguntas no microfone, porque todo jovem levantava e falava assim, pastor, sabe o que é? Eu tenho um amigo. Aí um dia eu falei assim, Nelson, eu tenho um amigo na minha igreja, tem um jovem da minha igreja que ele é viciado em pornografia e masturbação. Olha, ele tem sério problema com isso. Aí o amigo dele levantou do lado e falou assim, rapaz, fala isso não, pastor, não sou não, hein? Né? Então, para não expor ninguém, eu falei, não, faz por escrito. Chega todo tipo de pergunta, vem perguntas interessantes, mas eu fico vendo assim, como que há uma falta de informação. Por exemplo, na Bíblia fala mais sobre pecados sexuais do que sobre dinheiro. Mas as igrejas de hoje falam muito sobre dinheiro. E quase nada sobre pureza sexual. Pelas perguntas, eu falo assim, gente, quem aqui tem mais de 5 anos de igreja? 80% das pessoas ficam de pé. Mas quando eu recebo perguntas, parece que eu estou recebendo perguntas de pessoas que estão na igreja agora. Estou entrando para a igreja agora. Tem perguntas também muito curiosas também, né? Tem pergunta lá do tipo assim, Nelson, eu estou esperando em Deus, mas na minha igreja não tem nenhum homem esperando em Deus. O único que tem 80 anos. Eu posso visitar outras igrejas, né? Pergunta desesperada, né? Tem pergunta também, Nelson, como é que eu faço para descobrir? Eu desconfio que meu namorado é gay. O que fazer para ter certeza? Eu falo, filho, a melhor coisa, tem coisa que é melhor não saber. Mas se quiser saber, tem testes simples. Manda ele falar Jorge. Se ele falar Zorzi, dá um susto nele. Ai! Se ele... Então, tem vários testes, né? Um dia ele chegou a pergunta assim, Nelson, olha como é que é um nível, às vezes, de engano do coração das coisas, né? Os jovens na igreja, os nossos jovens têm muito o seguinte, uma coisa muito comum. Deus me mostrou quem é a pessoa que eu vou casar. Isso é mais comum do que você imagina. Talvez você não saiba, porque uma das coisas que eu percebi é que vida sexual e vida sentimental é algo de fora muito íntimo das pessoas. Então nós, como líderes, nós não acabamos descobrindo o que as pessoas na nossa igreja pensam sobre isso, porque esses são os únicos 2 assuntos de fora muito íntimo, ninguém se abre com isso. E aí, vem perguntas do tipo, um dia chegou uma menina falando, pastor, Deus me mostrou quem é a pessoa que eu vou casar. Você me apresenta para o Davi Luiz? Olha o nível de engano da pessoa. Então isso é muito comum, né? Bom, damos esses seminários para o Brasil inteiro. Aí, isso aí foi lá na Colômbia, os 12 mil jovens que estavam lá, né? Que o pessoal preparou para mim aí, algumas fotos mas são os nossos encontros e tal. Para a gente ir para a parte prática, né? Nós temos muitos livros, literaturas, tá? Temos um site com artigos diários aí para ajudar de alguma forma os nossos jovens, né? Atuamos nas redes sociais aí, em todas as plataformas, estão aí as quantidades, né? Para a gente agora ir para a parte prática aqui. Hoje nós temos uma estrutura bem ampla, em crescimento. Nós temos algumas frentes missionárias. Aquele livro ali, Onde Não Se Pode Esperar, é uma frente missionária que o Escolha Esperar tem em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau nós temos uma casa de acolhimento, de apadrinhamento, porque em Guiné-Bissau as meninas, quando viram mocinha, os pais vendem a virgindade delas na rua, porque a pobreza lá é extrema. Então
as aldeias mais pobres, os pais vão até a capital e vendem na feira livre a virgindade das meninas para os homens tirarem. E o que nós estamos fazendo? Nós temos alguns missionários lá, numa parceria com a Mais, que muitos aqui devem conhecer, que tem uma parceria aqui, que a Batista aqui Central apoia mais, né, também. É uma missão de apoio à igreja sofredora, está em frentes de combate. E nós temos um apoio, e nós temos um braço com a Mais, que temos missionários lá. E a gente envia recursos para lá, através do Eu Escolhi Esperar, com os eventos que o Escolha Esperar organiza, os materiais que o Escolha Esperar vende. Muitas pessoas falam assim, porque vocês comercializam, né? Agora que vocês fizeram sucesso, vocês estão ganhando dinheiro. O Escolha Esperar, sim, eu continuo sem dinheiro. Né? Por quê? Porque hoje eu sou assalariado, eu não mexo no dinheiro do Escolha Esperar. Né? Todo o recurso do material vai para o Eu Escolhi Esperar. Antes nós éramos uma campanha, onde só eu trabalhava integralmente. Nesses últimos 3 anos, graças a parceiros, a investimentos de igrejas, graças às inscrições dos seminários, e o material de livros, de camiseta, de pulseira, qualquer coisa que a gente cria. Hoje nós deixamos de ser uma campanha tímida, virtual. Hoje nós temos uma sede, nós temos 8 pessoas trabalhando em tempo integral. Né? Hoje eu posso ser integral, eu sou assalariado do Escolha Esperar, recebo um salário mensal, não toco no dinheiro do Escolha Esperar, nós estamos virando um instituto, queremos ter uma central de treinamento, de capacitação, para trabalhar e servir ao corpo de Cristo de alguma forma, no que pudermos cooperar nesses 2 temas aí. E em Guiné-Bissau nós temos essa frente aí e tudo mais. Bom, vamos agora para a parte prática. A Andréia falou aqui sobre as estatísticas do sexo, para aqueles que não conhecem, então está aqui. Qual que é a realidade hoje do sexo na sociedade em geral no Brasil? Tá? Primeiro, talvez você não saiba, sexo é o tópico número 1 nas pesquisas feitas na internet. Isso é o que mais se procura na internet, no Google ou qualquer outro site de busca. Outro dado importante, a cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia nesse momento, em algum lugar do planeta. 42,7% dos usuários de internet acessam pornografia. Ou seja, a cada 10 pessoas que usam a internet ao nosso redor, 4 têm sérios problemas e acessam pornografia. São feitas 68 milhões de solicitações pornográficas por dia nos motores de busca. Isso representa 25% do total de buscas na internet. Há uma sede por consumir imoralidade sexual. Para você ver como que isso está tão perto da nossa realidade, queridos, como líderes de jovens. Mas não só como líderes de jovens. Porque isso também é uma realidade na vida de homens casados, de pastores. Existem pastores mergulhados em pornografia. Existem denominações que não nos convidam para ministrar. Porque a gente não prega contra gay. A gente prega contra a imoralidade sexual. Contra pecados sexuais. Existem líderes que às vezes você vê brigando por questão da homossexualidade, mas não nos dão a oportunidade de nós falarmos sobre outros pecados sexuais. Existem algumas pessoas que às vezes brigam contra a homossexualidade, mas divorciou da mulher recentemente, está com a mulher do outro. Líder na igreja. Casou com a mulher do outro pastor. E fica brigando com o negócio de homossexualidade. Mas enfim, isso é um assunto para outra coisa. Um usuário recebe 45 e-mails pornográficos por dia. E a média de exposição à pornografia agora, nessa geração, começa a partir dos 11 anos de idade. Pornografia não é mais uma questão de jovens. As crianças já estão tendo acesso à pornografia. Uma das estratégias do diabo é despertar precocemente a nossa sexualidade. Porque se nós aprendemos a sexualidade de uma forma distorcida, ele já sabe que essa é a herança que nós vamos levar para dentro da nossa família e do nosso futuro casamento. Se é uma pessoa, a melhor maneira de produzir casamentos desajustados é produzindo pessoas desajustadas. Então, a grande investida do diabo é desajustar as pessoas
antes de formarem uma família. E aí, às vezes, começa da infância até a juventude, com um padrão distorcido da sua identidade sexual, da sua identidade espiritual, com conceitos errados, pensamentos errados. E aí a pessoa está pronta. Está pronta para entrar num relacionamento de casamento que vai ser falido. Por quê? Porque ela já chegou no casamento corrompida. Bom, 72% dos homens acessam pornografia na internet e 28% mulheres, o público que acessa a pornografia. Não é um problema só masculino, mas também mulheres também consomem pornografia. 17% das mulheres confirmam que luta contra a pornografia. A pornografia afeta a vida sexual das pessoas e relacionamentos. Isso aí é um dado cientificamente comprovado, tá? Não é coisa de pastores. Isso é científico. A pornografia afeta a vida sexual das pessoas e os relacionamentos. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Ou seja, pessoas que consomem pornografia na adolescência têm 300% mais chances de trair o seu cônjuge dentro do casamento. É sério isso. Opa. Eu acho que eu... Opa. Para! Vai para lá, para frente. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Fiz alguma bobagem aqui. Eu fui voltar e voltou tudo. Eu queria pegar o último aqui, que o pessoal está copiando. Apesar de que muitos desses números tem em site... Passei de novo. Glória a Deus. Não é de Deus eu mostrar aquele número. Estatística do sexo agora dentro das igrejas. Bom, também está disponível na internet a fonte por um instituto de pesquisa cristão muito sério que há no Brasil, né? Depois eu vou dar o nome para vocês aí anotarem. Bom, em uma pesquisa recente, descobriu-se, entrevistando mais de 10 mil jovens evangélicos no Brasil. Agora nós estamos falando definitivamente de jovens evangélicos no Brasil, solteiros, tá? Da idade do... Eu peguei só a faixa etária desses números, dos 16 aos 30 anos, que é o público que vocês atuam, que são jovens. Ok? Desses jovens que frequentam as igrejas, já praticou sexo, 66,13% disseram que sim. Tá? Desses, sendo mulheres, a metade delas ainda não. Mas tem uma outra berola ali, que 41% que já, né, já fez gol. Mas, de homens, essa porcentagem, óbvio, é maior, mas não tão distante das mulheres. Um pouco mais da metade dos homens, respondendo à pesquisa, afirmaram que já tiveram relações sexuais. Bom, continuando essa realidade, quando iniciou a vida sexual, isso é o mais interessante. 55% das pessoas iniciam a vida sexual depois de convertidas. Mais da metade das pessoas tem relações sexuais fora do casamento depois que se converte. Mas aí eu te pergunto, gente, se todo jovem cristão sabe que o sexo é para o casamento, como explicar esses números? Às vezes, é o que a palavra de Deus diz. Meu povo está sendo destruído por falta de... E aí é isso que nós vamos falar de uma forma mais prática também, já já. Bom, dentro das igrejas, 66% afirmam que se masturbam regularmente. Dos nossos jovens, 5% afirmam já ter tido algum tipo de relação homossexual. Isso é importante, que esse dado são aqueles que afirmam que já tiveram relações homossexuais. Isso não inclui aqueles que têm desejo por pessoas do mesmo sexo. Esses números nós não temos, mas pela realidade nós percebemos que deve ser um número bem alto, que pode vir a nos assustar. Porque existem pessoas nas nossas igrejas, você precisa entender isso. Existem jovens na tua congregação, que talvez você não saiba, na minha, que talvez eu não saiba, que amam a Deus,
sabem que a homossexualidade é pecado. Não desejam se tornar homossexuais, mas elas não sabem como lidar e explicar que sentem vontade, desejo, pensam, sonham com pessoas do mesmo sexo. Ela não quer, ela luta contra isso. Aí, para essa realidade, os números devem ser bem maiores. Bom, mas quando se fala em desejo por pessoa do mesmo sexo, aí ó, sobe, triplica o número, para 15% que afirmaram sente desejo por pessoas do mesmo sexo. 65% dos jovens evangélicos já ficaram com alguém, né, e só namoro mesmo, tá aí ó. Anota aí, BPEC, você acha essa estatística de uma forma muito mais profunda, né, com outros números por causa do tempo. Eles têm a estatística, o crente e o sexo. E eles disponibilizam essa pesquisa em PDF, que está disponível para você na internet baixar e debruçar e gastar mais tempo nele. Tá? Qual o impacto que isso produz na igreja? Essa é a área que mais desestabiliza nossos jovens. Talvez você não saiba, mas o que mais esfria os jovens na igreja chama-se vida emocional. Pessoal, vamos para a parte prática agora. O jovem pode passar problema em casa, pode passar problema no trabalho, pode passar problema por falta de trabalho, pode passar problema na faculdade, pode passar problema dentro do trabalho dele, ele pode passar problema na faculdade, mas nem sempre, quando ele passa um problema em uma dessas áreas que eu citei, esse problema interfere nas outras. Mas nada se compara quando esse jovem passa por uma crise emocional de vida amorosa. Quando um jovem está mal emocionalmente falando, sentimentalmente falando, quando essa área da vida dele não é correspondida, igual acontecia com Adão, que Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem fique só. Por quê? Porque o homem procurava alguém que lhe correspondesse. Quando o jovem não acha alguém que lhe corresponda, ele sofre. Essa é a área que mais desestabiliza os nossos jovens. Porque um jovem, quando está mal, galera, quando os nossos jovens estão emocionalmente carentes, quando os nossos jovens saem de um romance frustrado, eles ficam mal em casa, ficam mal no trabalho, eles ficam mal nos estudos, ficam mal na igreja e até mesmo ficam mal na sua vida com Deus. Essa é a forma prática. Nós sabemos dessa realidade. Quantos jovens que você conhece na sua igreja, cheios de talentos, somam no trabalho na igreja, dedicado, começa a namorar, some. Ou quando não some, perde o interesse, a paixão por aquilo que faziam. Mas até aí é contornável, porque está ali com a gente. Agora, quantos jovens você conhece com chamado, que apagou o chamado porque viveu uma decepção amorosa? Quantos romances frustrados dentro das nossas igrejas, gente, tem apagado o brilho de pessoas, tem apagado o chamado de pessoas. Essa é, sem dúvida, é a área que mais desestabiliza os nossos jovens. E o coisa ruim, o senhor N, o inimigo, já descobriu isso. E há décadas e décadas ele tem investido. Porque quando eu era adolescente, eu vivia os dilemas e as lutas. E hoje eu vejo que as gerações passaram e as lutas são as mesmas. E continuam. Por quê? Porque a estratégia dele permanece. Bom, o impacto que isso produz também, depois, conflitos no casamento, resulta em divórcio. Talvez você não saiba, mas 92% dos divórcios acontecem por causa de infidelidade conjugal do outro cônjuge. Os outros 8% é incompatibilidade, violência doméstica, parará, mas 92% dos casos de divórcio incluem uma traição matrimonial. Bom, por que esperar? Primeiro, por causa do impacto produzido. Como eu já falei, é a área que mais afeta os nossos jovens. Tá?
a importância de ajudar os nossos jovens a viver uma vida pura. E o que a Bíblia fala sobre o tema? Atos 15, 29, anota aí. Atos 15 era o concílio da igreja, da igreja inicial, que todos nós sabemos. E estava aquela discussão, gente, circuncidar, não se circuncidar, guardar isso, guardar o sábado, aquelas discussões das tradições judaicas que queriam entrar na igreja. Aí os apóstolos fizeram uma reunião, e aí você vai ver isso em Atos 15. E aí eles chegaram a um consenso, em Atos 15. Eles falaram assim, olha, isso aqui, vamos resumir o que importa ensinar aos gentios. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, em outras versões, das relações sexuais ilícitas, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Então, esse tema sexo dentro da igreja é um assunto desde da história da igreja. Tá? E depois, o próprio Jesus denunciou isso dentro da igreja, em Atos 2:20. Quando ele fala lá, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porque com os seus ensinos, o que ela faz? Ela induz quem? Quem que ela induz? Os meus a fazerem o quê? Ok. Então esse não é um assunto fora de moda. Tá? Por onde um líder deve começar? E aí eu quero ajudar vocês o que nós fizemos na nossa comunidade, na nossa igreja. E aí você pode anotar agora a forma prática para aplicar na sua vida. Nelson, beleza, tem aí o escolha de praças, faz seminário, mas como é que nós vamos... O que nós podemos fazer? Tá? E eu quero deixar algumas sugestões aqui hoje. Uma coisa que seria muito útil era começar com uma pesquisa de opinião. Tá? Não para você saber a opinião das pessoas, tá? Mas para você fazer um check-up do estado atual dos jovens que você cuida. Para você ter um entendimento e um panorama de como é a vida sentimental e sexual dos seus jovens. Isso vai te ajudar a determinar direção em cima das necessidades que você tem. Precisamos ter contato com a realidade e entender o histórico individual para determinar o coletivo. Porque, não, por exemplo, hoje a gente faz os seminários. Eu não me iludo, queridos. O nosso seminário, eu estava explicando a alguns pastores agora há pouco. O seminário que a gente faz é só um desfibrilador. Obrigado, gente. Aquele equipamento que só serve para dar um choque, para ressuscitar o morto, lá quem está entrando na parada cardíaca. O nosso seminário é só isso, é isso que nós temos feito apenas. Tenho plena consciência disso. Não se resolve nada em um final de semana, principalmente em vida sexual e vida emocional. É só para dar um despertar o cara. Meu Deus, Deus tem um plano para mim. Agora eu entendi. Porque também, muito do que eu falo, às vezes não é nada diferente do que você já fala. Isso é uma coisa impressionante, né? A gente está lá com o nosso povo, falando. Aí vem um cara de fora. Aí a pessoa... Aí você fala, gente, eu estou falando isso já tem 5 anos aqui, ninguém... Aí vem um cara de fora e pensa, meu Deus! Essa é muita realidade também, né? Então, uma estatística nos ajuda assim a entender o histórico individual para determinar o coletivo. Também nos ajuda a montar e distribuir também é bom, não sei o que mudou ali, montar e distribuir um questionário a ser preenchido pelos jovens. Como fazer essa pesquisa? De forma anônima, faz um formulário anônimo, para garantir a privacidade das pessoas, né? Porque senão você vai entregar para os seus jovens. Aí, você já transou? Cara, você está doido? Fala, pastor e tal. Às vezes depende do que vai ter no seu. Vai lá, tem uma pergunta lá, você já teve contato com homossexualidade? Se você botar o nome, isso inibe as pessoas, né?
mas se você fizer um formulário anônimo, faz um formuláriozinho anônimo para você ter um perfil do estado emocional e do estado da vida sexual daqueles que você lidera, para você ver qual que é a realidade da sua congregação. Às vezes você vai se surpreender por mal, dizer, meu Deus, pô, tá bem. Ou às vezes você vai falar assim, gente, que bênção. E às vezes você vê o outro lado, que às vezes é mais saudável do que você pensava. Né? Então, pontos importantes que você poderia incluir nesse questionário, que se você for fazer, Nelson, acho que eu vou experimentar fazer isso aí, né? Vou tentar dar uma sondada, como está, olha, seria muito legal você saber assim, o primeiro namoro, né? E a primeira experiência sexual no seu questionário. Saber, você já namorou? Saber quantos já namoraram, quantos namoraram. Às vezes você vê lá e descobre na sua igreja, o pessoal não escolheu esperar, o pessoal escolheu encalhar. Aí você descobre que às vezes 90% dos seus jovens nunca namoraram. Aí você tem que fazer outro seminário. Né? Escolher esperar, nunca pode ir lá. Né? Inclusive, ano que vem, estava falando com os pastores ali, né? Tinha uns pastores solteiros ali na nossa conversa ali mais cedo. Falei assim, ano que vem, nós vamos começar uma nova temporada. Nova temporada vai se chamar Eu Escolhi Casar. De verdade, eu não estou brincando. O nome da próxima temporada, para ver se Deus desata uma unção de casamento da nossa igreja. Né? Porque está assim um negócio, tem gente que não escolheu esperar, tem gente que escolheu escolher. Aí fica escolhendo demais e o tempo passa. Né? Então a gente também vai quebrar esse estigma que o pessoal acha que a gente que trabalha com escolha esperar, a gente só fica negócio de esperar. Né? Então, a gente vai tentar ajudar de uma forma. Então, o primeiro namoro, a primeira experiência sexual. Seria muito legal num questionário você entender e incluir o primeiro contato que a pessoa teve com pornografia. Ela colocar lá com quantos anos ela teve o primeiro contato com pornografia, para você ser mais preciso. O primeiro contato com a masturbação, porque pornografia e masturbação são irmãos gêmeos. Quem conhece a pornografia acaba conhecendo a masturbação. E quem conhece a masturbação não tem jeito. Acaba tendo que ter contato com a pornografia, andam juntas. Se os jovens têm vícios sexuais existentes, assim você pode ser muito mais eficaz no que você vai oferecer para tratar essa área dentro da sua igreja. Perguntas que incluem também experiências homossexual, inclusive abuso sexual, que também é um número grande dentro da nossa igreja. Abuso sexual, queridos, tem a pedofilia, que é o adulto que abusa de uma criança. Mas existem crianças que abusam de outras crianças. Tem um monte de criança que se toca, escondido. Às vezes os pais estão no jantar em casa e as crianças estão lá para dentro brincando. Quantas histórias já se ouviu? Na nossa família, que pegou lá duas crianças se beijando, duas crianças dentro do guarda-roupa, um tocando nos órgãos íntimos do outro. É um abuso sexual. Então, esses números ajudam, às vezes, a gente entender até a personalidade, o comportamento daquele jovem que a gente investe tanto e que a gente não consegue entender por que ele não flui, por que ele não cresce, ou por que dá tanto trabalho. Às vezes é aquele jovem na tua igreja que só dá dor de cabeça, só aborrece, só arruma confusão com todo mundo. Tem um porquê, não é porque a pessoa simplesmente ela é chata. Tem um porquê, isso também nos ajuda a chegar nisso aí. Bom, essas informações darão uma visão clínica de saúde emocional e sexual. Bom, como aplicar o questionário? Explica a importância de serem sinceros e o porquê da pesquisa, né? Você quer conhecê-los para ensiná-los melhor. Uma base boa de ferramenta para fazer essa pesquisa é usando a própria internet. O Google hoje tem esse site aí, google.com/forms aí. Nele você consegue fazer um formulário de pesquisa que a galera pode responder de casa, não precisa responder dentro da igreja. Tá? Você pode criar, e é muito fácil, muito simples, tá? Esse formulário. Nesse formulário, você pode incluir, né? Saber qual o sexo da pessoa, a idade, se já ficou, se já namorou, quantos namoros já teve, se já teve experiência de sexo oral e anal. Gente, essa é uma das perguntas que mais cai no seminário. O povo, pastor, sexo oral é pecado? E sexo de anão? Também? Anal, né?
sexo anal. Casais casados têm essa dúvida. Os casados que vão nos seminários perguntam isso, são confusos, não têm orientação, não sabem o que pode, o que não pode dentro do casamento. Falta de informação, falta de conhecimento, né? Se já fez sexo com penetração, né? Porque muitas vezes já fez sexo, né? Igual uma menina um dia no seminário perguntou: eu e meu namorado já fizemos de tudo, mas com roupa. Eu falei: ai, que bom, ufa. Eu ainda sou pura e virgem. Eu falei: virgem sim. A pura já são outros 500, né? Então, inclusive, para saber se teve compenetração ou não, os pensamentos homossexuais, se já teve ou se já relacionou sexualmente com alguém do mesmo sexo, né? Incluindo esse tipo de toque, intimidade na boca, oral, enfim. Quais as questões sobre o relacionamento amoroso e sexo que eles gostariam que a igreja trabalhasse com eles? Perguntar, é bom, né? O que eles sentem necessidade nesses temas. E o que você poderia, e perguntar para eles o que poderiam nos contar sobre experiências. E você pode incluir coisas que eu não incluí aqui, né? Que eu não coloquei aqui, tá? Que não perguntamos aqui. Então você pode pensar aí coisas. Alguém, às vezes, pensando, eu incluiria tal coisa. Então, fica à vontade, tá? Só para dar um norte. Para trabalhar com esse tema, Nelson, se eu quero trabalhar, a gente já trabalha louvor, a gente já trabalha alguma coisa nos acampamentos nossos e tal. O que a gente poderia fazer de uma forma mais efetiva para tentar chegar mais perto do assunto? É mais ou menos isso que eu queria colocar aqui, ó. Com os dados de pesquisa em mãos, aí a gente precisa responder algumas perguntas, tá? Qual é o maior problema dentro da sua igreja do que nós levantamos? Identificou isso? O que seus jovens mais precisam de imediato? A médio e a longo prazo. Você precisa discernir isso. Que ações vão ser tomadas, né? Quando for pensar em ações, tem que levar em consideração o seguinte: qual o objetivo dessa ação que eu desejo realizar? Será que terá aderência dos meus jovens? Não adianta também fazer pesquisa e ninguém responder, ou também soltar a pesquisa, o cara vai chegar lá e falar assim, você está perguntando, a menina tem aqui 16 anos, 17 anos. A menina foi da tua igreja a vida inteira. Nunca viu um homem pelado na vida dela, por exemplo. Menina pura, crente. Né? Aí ela entra num questionário daquele lá que você pergunta homossexualidade, sexo oral, sexo anal. A menina se escandaliza, fala: ai meu Deus, pastor safado, quer saber? Então, tem que ter essa sensibilidade. Né? Então, você tem que perceber também se vai ter a aderência dos seus jovens, né? Como eles vão assimilar isso, tem que conduzir isso. Né? Ela condiz com a realidade dos meus jovens, tá? Perguntas importantes a se fazer como líder. Aí vai uma autoavaliação. Meus jovens se sentem à vontade em se abrir comigo? Eu sou receptivo a isso. Porque é o que a Andréa falou. Aí agora a gente está falando de lá nos porões. Isso toma tempo. Eu não sou pregador, como eu já falei. Eu trabalho com aconselhamento pastoral. Hoje, tudo que eu levo para cima do púlpito para pregar, no Escolha Esperar, na verdade, o Escolha Esperar só tem 4 anos. Mas por trás disso tem uma história de 18 anos como pastor. E o forte sempre foi aconselhamento. Sinto um chamado de Deus. Tenho pavor de púlpito. Eu até pedi para eles colocarem aqui embaixo, mas ele fala, né? Me dá tremedeira de ter que pregar, né? Mas sinto um chamado de Deus para cuidar, de ouvir as histórias e tudo. Então você precisa entender assim, meus jovens se sentem à vontade de se abrir comigo, tá? E outra coisa, às vezes o jovem quer até se abrir, às vezes até se sente à vontade, mas às vezes ele não se sente receptivo. Às vezes nós temos uma postura de distância, né? Às vezes nós podemos passar a impressão que preferimos a um, né? E não preferimos a outro. Isso são realidades que acontecem. Né? Será que eu estou aberto a ouvir todas as questões
sem que eles se sintam julgados? Verdade. Muitos jovens, quando a gente recebe e-mail de aconselhamento, a gente escreve assim, ó, não oferecemos pastoreio à distância, não oferecemos aconselhamento virtual, isso não funciona. E a única ferramenta que nós conhecemos e te orientamos e te estimulamos, procure os seus líderes, procure os seus pastores. Eles vão te ajudar de uma forma muito mais eficiente que a gente. Nos seminários eu falo isso para os jovens. Um monte de jovem quer conversar comigo, depois do seminário. Eu falo, o meu trabalho é um trabalho fácil, gente. Trabalho de púlpito, é uma vitrine só. Meu trabalho é o mais fácil, eu venho, dou uma palestra, todo mundo acha bonito e vou embora. O trabalho difícil é o que você faz. É você que cuida deles. Né? Então, quando eu ministro as palestras, eu sempre penso da outra ponta. Porque eu não quero deixar um problema para você que anda com eles. Porque quem come 1 quilo de sal com eles não sou eu. Eu fico com o lado melhor da festa. Todo mundo quer tirar foto comigo. Por quê? Porque um dia eu sou um cara muito legal. Mas quem anda, quem paga o preço, quem aguenta, quem chora na hora que dá errado, não sou eu, é você. Então a gente sempre bate nessa tecla. O problema é que muitos escrevem de volta e falam assim, mas eu estou num lugar que eu não me sinto à vontade. Nelson, se eu falar isso, eu vou ser julgado, eu vou ser punido, eu vou ser afastado, a igreja vai me expor. Ainda nós temos um tempo que muitas igrejas ainda trabalham, que acham que, o casal chega, estão transando antes do casamento, beleza, suspende aí 3 meses do louvor e não toma santa ceia. Eles vão ficar 3 meses sem transar, sem tomar ceia e sem cantar no louvor. Mas quando volta para o louvor, é só uma questão do tempo para eles transarem de novo. Por quê? Eles só foram punidos. Eles não foram tratados. Pecado sexual não se pune. Porque o pecado sexual já pune quem pratica. Pecado sexual se trata, se cuida. Requer tempo, queridos. Dá trabalho. Um ministério eficiente para tratar essas áreas que eu estou falando com vocês, é um ministério que quer dedicar tempo. Só reuniões de sábado à noite. Não trata os nossos jovens. Um encontro semanal para jovem. Colabora para aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Mas não resolve aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Tá? Será que eu estou pronto como líder para lidar com essas questões? Eu já vou abrir para a pergunta. O que um líder precisa? Sempre ter em mente e deixar claro a visão e os valores da igreja. Uma coisa muito bacana é vocês sempre deixarem claro qual é a visão da sua congregação local sobre sexualidade, sobre namoro. Sempre deixar claro. Né? Para nortear a forma de se relacionar, apresentar os limites, a igreja ajudar, apresentando limites, gente. Não é se meter, não me meter no namoro, não. Mas é bom o líder ensinar, tratar, falar. Sempre. É uma coisa que tem que sempre relembrar. Então, sempre relembrar a visão para os antigos e incluir uma apresentação para os novos que estão chegando. Né? Outra coisa, descobrir ferramentas disponíveis e aprender com outras igrejas que já estão fazendo funcionar, né? Então, promoção de estudos, grupos pequenos, né? E seminários, não seminários de final de semana, seminários a longo prazo, assim, 3 meses nós vamos estar nas nossas celas, nos grupos pequenos, nos grupos familiares, para essa galera solteira, nós vamos tratar sobre sexualidade. Aí um dia você vai falar sobre namoro, outro dia você vai falar sobre conflitos, outro dia você vai falar sobre ciúme, sobre possessividade, sobre namoro à distância. Você vai ensinar os padrões saudáveis de se relacionar para os seus jovens. É uma coisa que funciona muito. Você ter grupos, estudos dirigidos para os seus grupos pequenos. Tá? Adotar livro, hoje tem muito livro. Na minha época, que eu era adolescente, só tinha Tim LaHaye e Jaime Kemp. Era o que tinha. Eram os 2 escritores e únicos de prateleira. Eu, quando era adolescente, que eu queria ler livros sobre isso, ou era Jaime Kemp, que até hoje, Jaime Kemp escreveu livros há 30 anos atrás, se tu lê hoje, totalmente contextualizado.
top. E o Tim LaHaye, que tinha um livro que a gente sempre usava na igreja para curso de noivos, que é o Ato Conjugal. Livro top também, né? Mas hoje nós temos muitos livros. Adotar livros nesses pequenos grupos, né? E realizar também seminários em geral. A ideia é sempre trabalhar com um tema, cuidando dos vários assuntos que envolvem um final de semana. Não dá para tratar tudo que sexualidade envolve, né? E trazer uma definição para grupos de solteiros, né? Como eu falei mais cedo, há uma diferença de ministérios de jovens para ministério específico para solteiro, né? E igrejas grandes conseguem fazer isso, dividir os solteiros em grupos diferenciados. São solteiros, sozinhos, né? Falar nisso aqui, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está solteiro, que não casou ainda? Levanta a mão. Senhor, meu Deus. Deixa eu melhorar minha pergunta aqui. Tá. Vou melhorar. Quem aqui está num relacionamento sério com alguém? Levanta a mão. Ufa. A fila está andando, né? Assim. Não está andando, né? Assim, meu Deus, como Deus está abençoando o seu povo, né? Mas aqui, né, não está chovendo, mas Deus está gotejando. Viu a mãozinha aqui, outra ali, outra cá, outra ali. Amém. Não estamos esquecidos, né? Tá, eu vou fazer uma pergunta cruel para aproveitar a oportunidade do ensejo. Quem aqui está solteiro, sozinho, à espera de um milagre? Levanta a mão. Não, fica com a mão se levantada aí. Por favor, tem que orar. Eu vou fazer uma oração forte agora. Mas olha, oração estilo Valdomiro Santiago. A mão de Deus, irmãos. Porque olha, eu vou orar por você. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, contempla tu esse mistério, meu Deus. Eu quero te pedir, libera, Deus, um manto glorioso, Senhor. E por favor, Jesus, agora eu estou te pedindo assim, por favor, apressa-te, Senhor, em me socorrer. No teu nome, Jesus, eu te peço. Amém. Amém? Recebeu aí? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui são pastores? Levanta a mão. Pastores, eu vi alguns aqui levantando as duas mãos na oração. Avisa para eles que Deus manda um só, tá? Não manda dois, não. Agora, teve gente aqui que eu vi daqui, levantando até o pé, assim, ó, para ver se recebe mais, né? Aí tem aqueles que esperam no Senhor, né? E tem aqueles que desesperam no Senhor. Então tem uns aí que eu estou sentindo assim que realmente Jeová está precisando assim, né? Ser bondoso, né? Mas vamos lá. Então, solteiros, fazer um trabalho focado em solteiros sozinhos. Outra coisa, solteiros adultos. Uma coisa muito evidente nos nossos dias de hoje. As pessoas estão casando tarde. Isso é fato. Antigamente, casava-se entre 21 a 24 anos no Brasil. Agora, o pessoal está se formando na faculdade, comprando casa, mobiliando sua casa, tem carro, tudo bem resolvido, mas não consegue ninguém para entrar na casa com ele. As pessoas estão tendo dificuldades, isso estou falando dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, não estou falando da galera em geral. A galera em geral também é essa realidade. Então hoje, o número de solteiros sozinhos, e esses solteiros adultos, eles acabam se sentindo meio desconjuntados, porque eles acham que já não tem mais idade para ficar ouvindo pregação de jovem de 18 anos, que está entrando para a faculdade agora, porque tem jovens adultos que têm 30, 34, 35 anos, que se sente flutuando no meio, perdido no meio da congregação. Então é bom a gente prestar atenção nesse. Os namorados, que não podem ficar sozinhos, literalmente, né? Senão fazem o que não deve. Então, cuidar dos namorados. Os noivos é fundamental. Temos que dar curso de noivo. O povo quer casar, mas o povo não está preparado para casar.
Tem gente com 30 anos com comportamento de gente de 15. Então, não basta querer casar. É preciso estar pronto para casar. As pessoas não estão prontas para casar. E aí a gente precisa dar uma ajuda. Cursos para noivos. Existem excelentes livros. Do próprio Jaime Kemp, ele tem um curso chamado Antes de Dizer Sim. Eu uso ele há 18 anos no meu ministério pastoral. Pronto, vem pronto, não precisa inventar moda. Você pode até pegar o livro e adaptar para a tua realidade. É top, top. Qualquer pessoa que está noivo, namorando para casar, já chama e já oferece curso para ele. Se você não pode dar, porque às vezes você é um pastor, encarrega seu líder de jovens para isso. Se você é um líder de jovens que está aqui, você não precisa esperar Andréa Vargas na sua igreja. Não precisa esperar Lucinha na sua igreja. Vai lá, compra o material, o livro é fácil, é simples, estuda. Não tem que fazer um curso no Senai para aprender a fazer isso. Né? Você está apto, maduro, pronto, para poder compartilhar a vida de Jesus, através de tudo que você já tem vivido, ajudando a outros. Bom, outra coisa, queridos, precisamos saber a diferença e reconhecer, né, a eficiência do pastoreio e do discipulado. Galera, líder de jovem não é ser um bom realizador de eventos. Muitas igrejas acabam colocando uma pessoa para liderar jovens porque ele sabe organizar eventos. Mas esse encontro, esse movimento, vem para quebrar esse padrão. Liderar jovens não é saber organizar eventos para segurar jovem na igreja. Liderar jovem, né, é pastoreá-los. Eu não conheço nada mais eficiente do que o acompanhamento individualizado. Que é, em outras palavras, o que a Andréa falou aqui. É você sentar e ir fundo. Eu estive na Fátima Bernardes para falar sobre o Escolha Esperar. Aí quando eu estive lá no Projac, foi uma experiência muito interessante. Quando eu cheguei lá, entrei no camarim, né, chamaram para maquiar. Pastor, tem que maquiar. Eu falei, não, eu não maquei não. Sou macho, homem não faz isso não. Não, mas tem que maquiar, vai tirar o brilho. Eu falei, filho, o brilho ninguém tira. É Jesus, crente, né? Homem crente, minha mulher que sabe como eu sou crente. Bom, mas aí, vamos lá. Aí eu, todo crente, não, Jesus brilha em mim, parará, parará, beleza. Não, mas tem que, tá bom, vou lá. Falei assim, mas eu tenho tanto medo de maquiar. Ela, ai pastor, mas por quê? Eu falei, vai que eu gosto, né, do negócio. Aí arrumou um problema. Bom, aí fui, aí quando eu entrei no camarim, a Fátima Bernardes estava sendo maquiada, né? Estava maquiando ela, o Francisco Coco, que participou daquele programa naquele dia, a Heloísa Perissé. Aí quando eu entrei, a maquiadora da Fátima parou, olhou para a porta e falou assim, pastor Nelson! Aí todo mundo olhou para a porta, eu fiquei me sentindo um global. Guia da Globo sendo reconhecida, eu falei, uau! Aí eu, pastor, dona Fátima, um minutinho que eu tenho que falar com esse homem. Aí correu, pastor Nelson, essa fulana, eu estive no seminário do seu lá em Araruama, você lembra de mim? Eu falei, eu lembro de Araruama, mas eu não lembro, mas tudo bem. Não tem problema, não, sabia que, pastor, é um testemunho. Olha, pastor, eu sempre fui crente, mas eu era crente muito da safadinha. Nunca esperei, pastor. Namorei a rua, tudo aquilo que o senhor fala no seminário para fazer, eu fiz. Bom, mas aí eu fui no seminário e eu tinha ouvido por uma ótica diferente, como você falou. E naquele dia eu fui profundamente tocada por Deus e saí dali com uma decisão. Pastor, eu escolhi esperar. Pastor, esperei 1 ano. Cansei de esperar, pastor. Pastor, e todo mundo ouvindo, eu morrendo de vergonha. Pastor do céu. Não, eu estou falando alto assim, porque todo mundo aqui sabe minha história, pastor. Dona Fátima sabe quantas vezes já peguei conselho ali com ela. Ai, pastor, como sofri. Fiz tudo que o senhor mandou não fazer. Resultado? Quebrei a cara. Ai, pastor, fui lá no YouTube, vi todos os seus vídeos de novo, maravilhoso, escolhi esperar, mas agora é de verdade.
Não falei, então tem um escolha esperar de mentira e tem um escolha esperar de verdade, né? Não, não é isso. Beleza, vamos. Aí, a Fátima, por causa desse negócio e tal, a produção veio me apresentar ela, uma mulher educadíssima, já percebe-se pelo programa dela, mas ela é uma pessoa educadíssima, eu tenho que das câmeras, foi me receber. Esse aqui é aquele pastor que faz aquele trabalho. Ela, pastor, gente, eu vi umas fotos do seu seminário, pastor. Pastor, qual é o segredo para você atrair tanto jovem? Porque eu queria entender, porque você ensina uma coisa que ninguém gosta, que é esperar. Pastor, eu tenho adolescente lá em casa, eu tenho 3. Ela tem trigêmeos, né? Estão na adolescência, quase na juventude já. Falou, pastor, eles odeiam esperar. Pastor, me ensina essa fórmula. Qual é o segredo para o teu movimento? Naquele dia até eu não tinha parado para pensar por quê. Mas naquela hora, eu entendi, eu disse, Fátima, quer saber? Na verdade não tem segredo, na verdade não tem fórmula. O escolher esperar não é um sucesso. O escolher esperar revela uma carência que as pessoas têm. Os jovens estão cansados dessa banalização que a gente aprende na escola, na faculdade, na televisão. Na verdade, as pessoas, os nossos jovens estão carentes de uma outra via, de uma outra alternativa. Hoje a verdade é que nós temos uma geração de órfãos, de pais vivos. Os pais hoje têm filhos e são criados por terceiro, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Os filhos são criados por outros, crescem sozinhos. E hoje, já há algum tempo, alguns anos, nossos adolescentes cresceram sem limites. Hoje é perceptível que as pessoas querem que alguém chegue e fale os limites. Alguém chega e fala assim, não é pode, não pode. Eu detesto coisa de não pode, não pode. Todo mundo acha que lá no Escolha Esperar no nosso seminário vai ser um conjunto de regras. Pode isso, pode aquilo, pode não sei o quê, pode mandar aquilo. Pode, não funciona, gente. Nem no Éden funcionou. Porque no Éden, quando o inimigo lá, a serpente, chegou na mulher, ele não chegou na mulher e falou assim, nossa, vocês podem tudo aqui, né? Nossa, Deus deixou vocês fazerem qualquer coisa. Não. Ele chegou valorizando o quê? O não pode. Está escrito. A conversa, pelo menos bíblica, aparece assim. A serpente chegou e falou, aquela árvore ali. Não pode, né? O negócio de pode, não pode para jovem é prato cheio. Se você falar que pode, ninguém quer fazer. Pode orar, gente. Mas, cara, quando você fala que não pode, dá vontade de fazer. Não é coisa só de jovem, não. Eu também ainda tenho essa natureza ainda em mim ainda que luto. Tá? Então, outra coisa. Oi, acabou o tempo? Não acabou. Só vou te interromper um minuto. Porque eu estou falando muita bobagem, o pastor mandou sair. Seu carro está pegando fogo, corre lá. Ixi. Fiat o quê? Linha. Vai lá, em nome de Jesus, que o inimigo está furioso, irmão, com você aqui dentro. Bom, então eu não conheço nada mais eficiente do que o acompanhamento individualizado. Há uma necessidade dessa geração em ser ouvida, né? E o maior exemplo disso é redes sociais. É o que, né? Tudo que eles fazem, eles expõem aonde? Nas redes sociais. Onde quer ser ouvido, onde acontecem os maiores debates. Gente, você quer saber, você quer ver quanto filósofo, quanta pessoa culta, é você jogar qualquer tema. Esses dias foi homossexual, né? Que o pessoal botou aquele negócio de arco-íris, de colorido na foto. Não, mas aquilo deu uma confusão que eu sabia que eu tinha que fazer jejum de Facebook, nunca tomei vergonha na cara de fazer, mas quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu preciso ficar sem ler, porque se eu ficar lendo aquela falação,
aquela brigaiada, estava me fazendo mal. Porque é uma geração que tem necessidade de ser ouvida. Tá? E uma coisa bacana, para quem não, às vezes você não tem tanta especialidade, busque então, inclua sexualidade, tá? Como uma das coisas que você precisa se capacitar. Cada líder tem, é claro, a sua característica. Eu sou líder, eu sou pastor na minha congregação. Eu não domino, por exemplo, pedir oferta. Lá na igreja eu falo, rapaz, não pede, não me bota para pedir oferta não, que eu quase peço desculpa para os irmãos. Porque o cara fala, não, gente, desculpa, né, tá a hora de ofertar. Eu falo, não me bota, não, eu não sei. Mas eu tive que desenvolver por causa do ministério. Então, talvez esse tema, sexualidade, vida sentimental, é uma área que você não é o seu forte, você tem talentos em outras para servir sua igreja local. Mas hoje, por causa da necessidade de pessoas para fazer o trabalho, você precisa incluir isso. Ler alguns livros, se capacitar. Na internet tem muito material bom cristão sobre esse tema. Redefinir como tratar os casos de imoralidade, como eu já falei, a igreja evangélica sempre caiu em dois extremos. Ou a omissão, não fazer nada e deixa quieto, ou o outro extremo da punição, que eu já citei um exemplo aqui ainda há pouco. É para onde que eu aperto? É para cá? Ah, é. Bom, concluindo, o resultado desse trabalho a gente não vê de forma imediata, resultado a longo prazo, porque é um transicionamento cultural, a gente não muda a cultura em um ano. Antigamente, ninguém usava cinto de segurança nos carros. Hoje, a gente entra pelo menos no banco da frente e já passamos o cinto automaticamente. Houve um transicionamento cultural. Agora, tem que fazer o transicionamento cultural de usar cinto no banco de trás, porque ninguém usa. Mas com o trabalho, com a insistência, com o ensino, com campanha, ao longo prazo, daqui a 5 anos, as pessoas vão entrar no banco de trás e vão passar o cinto. Então, por causa desse transicionamento cultural, o resultado é a longo prazo. Perguntas e dúvidas, alguém quer fazer? Eu tenho 9 minutos e 53 segundos. O relógio não escolheu esperar, ele é ansioso. E já meu tempo já acabou, desculpa, falo demais. Mas vamos lá. Quem pode me ajudar aí com o microfone? Aí, ó, o pessoal do apoio. Aqui, ó. Gente, não pergunta coisa difícil para mim, não, tá? Por favor, para eu não passar vergonha. Estava indo tão bem. Vamos lá. Alô? Pronto. Boa tarde, meu nome é Ida, sou da Igreja da Paz de Fortaleza, do Pasteve. E lá o princípio que nós fomos ensinados é do romance real, que inclusive eu estou com a blusa, meu romance real. E a gente, claro que tem essa dificuldade com quem está chegando, sobre falar sobre sexualidade e tudo, tem essas dúvidas, mas o que acontece muito é das pessoas que estão entrando em romance real não saberem como fazer esse romance real. E sobre essa questão dos limites, por exemplo, eu entrei há muitos anos atrás, e quando eu falei assim, não, quando for meu relacionamento eu vou fazer romance real. Quando foi para mim, quando eu fiz essa decisão, eu fiz a oração e tudo, e depois eu fui perguntar para minha amiga, nesse negócio aí não pode beijar, não? Ela, não. Aí eu, pronto, lascou. Vamos rever aqui os termos aqui da lei, aqui, peraí. Pra gente no começo era assim, e aí com o tempo foram trabalhando e tudo, e explicando que os limites não é bem assim, não é pode, não pode. E um livro que eu li, que foi até que você levou lá para um dos seminários, que eu li, e foi o livro mais completo em relação a relacionamento que eu já li, foi do Ney e da Júlia. Relacionamento em santidade. Agora sim, um noivo pode beijar a noiva.
Nossa, esse livro foi muito, muito bom nesse sentido, de explicar quais são esses limites. E eu escolhi esperar. Como é esse posicionamento? Porque eu vi que o livro eu não encontrei mais. Inclusive, pegaram o livro, eu não sei nem com quem está. Mas qual o posicionamento, como é o incentivo, como você usa para falar para os jovens sobre quando você está no relacionamento, sobre isso e tudo. Eu entendo que precisa realmente continuar reforçando sobre a questão do esperar, de aguardar o casamento, sobre essas coisas, mas sobre esses limites no relacionamento, como é? Em acampamentos, os jovens mais fazem perguntar, qual o limite do namoro? Né? Pergunta clássica. O jovem fala para você qual o limite do namoro. As pessoas que perguntam sobre o limite são aqueles jovens que querem saber o limite, não para ficar longe, é porque são as pessoas que gostam de andar no limite. Né? Então, o perigo, às vezes, da gente ensinar somente, impor limites, né? E não orientar o porquê do limite, leva com que as pessoas sempre queiram ir até o limite. Né? E a maioria das pessoas que querem saber o limite é porque elas querem saber até onde podem ir, não porque elas querem ficar distante. Na questão sexual, da imoralidade sexual, a Bíblia não ensina a gente a ir até o nosso limite da sexualidade. 1 Coríntios 6,18, a Bíblia é clara. Fuja, mantenha-se longe, né, da imoralidade sexual. Então, tudo aquilo que coopera para ajudar os nossos jovens a manter-se longe de todo e qualquer perigo é útil. Né? Como que nós fazemos lá na nossa comunidade, lá na nossa igreja? Na nossa igreja nós não impomos os limites. Nós tentamos ajudar, porque assim, se um jovem é sexualmente saudável, ele tem desejos sexuais. Isso não tem como arrancar da gente. Então, às vezes, um menino lá da nossa igreja chegou para mim e falou assim, ai, Nelson, ora por mim, porque só de pegar na mão da minha namorada eu já fico... Eu falei, com tesão. Ele, não, é excitado. Eu falei, é a mesma coisa, tá bom, vamos lá. Ah, eu não aceito isso na minha vida não. Eu falei, mas eu aceito, recebe, em nome de Jesus, filho. Eu falei, não, está amarrado. Eu falei, eu desamarro, em nome de Jesus. Mas fala, meu filho, o que você quer saber? Né? Ah, porque ele achou que isso era uma coisa errada, sentir. Eu falei, não, irmão. Eu falei, mas você não se preocupa como pastor? Eu falei, não, irmão. Mas você não se importa de eu sentir isso? Eu falei, não. Eu me importaria se você tocasse na minha mão e sentisse isso. Até aí está tudo normal. Mas aí é onde nós vamos chegar. Né? Então, nós ajudamos os nossos jovens a desenvolverem uma vida sexual no namoro, por exemplo. Tudo aquilo que nos desperta a nossa sexualidade, o nosso desejo, aumenta o nosso apetite sexual, tem que ser cortado. E isso não é só o beijo na boca. Porque eu conheci também, eu acompanhei um casal de namoradinhos na igreja que fala, não, nós vamos só beijar, fizeram corte na nossa igreja. Nelson, foi apoio. É isso mesmo, corte. Ah, não vamos namorar, só vamos beijar no altar. Eu falei, beleza. Aí um dia, a gente estava na porta da igreja, eu fui levar a menina, a namorada até o carro, né, com os pais e tal. Aí os pais entraram e tal, eles foram assim. Aí na hora de despedir, o menino foi. Aí deu um abraço nela, né, mas aí deu-lhe uma mordidinha aqui, ó, na orelha, assim, ó. Eu só vi de longe, mas falei assim, ai, menino. Ou seja, não beijou na boca, mas trocou 6 por meia dúzia. Né? Ele estava despertando o desejo da menina sexual, estava arrepiando a menina. Né? Então, de uma forma prática, eu tento orientar os jovens que é um pecado na Bíblia chamado lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é quando eu desperto o desejo, o apetite sexual do outro e não vou suprir. Quando tudo que eu faço que excita o outro, eu paro. Porque às vezes o casal pode até não beijar, fazer corte, por exemplo, não beijar. Mas às vezes se o cara faz um carinho assim, ó, a menina, fica toda arrepiada. Ou seja, podem estar encaminhando para o pecado da lascívia, sem ter beijado. Então o que nós podemos orientar é tudo aquilo que desperta, aumenta o apetite sexual seu pela outra pessoa, te deu... É porque assim, ó, irmãos,
eu explico para o jovem o seguinte, jovem a gente tem que ser muito claro, não pode ficar dando volta. Mas às vezes, também se a gente for muito claro, a gente escandaliza. Então eu falo para os jovens, gente, aprende o seguinte, na vida sexual, nós temos a família dos T's. Tem o mais novo, que é o Tzinho. E tem o irmão mais velho, que é o Tzão. Na vida, às vezes nós temos que ensinar para eles a lidar com esse tipo de... que é a excitação. Mais alguém levantou a mão, não sei se eu respondi sua pergunta, mas realmente uma mudança de transcultural. Você tem que ficar sempre ensinando, ouvindo lá atrás a ela. Pois não. Gostaria de saber como que a gente trata, então, o caso de imoralidade sexual. Porque você falou desse desafio aí, né? De tá no louvor... Não só punir. Não só punir. É. Como seria uma forma boa, certa, para tratar? A gente evita isso quando eu falei, por exemplo, do questionário, por exemplo. Né? A gente faz um levantamento. Mas, às vezes, a gente não precisa chegar nesse rigor quando a gente tem um ministério de aconselhamento e acompanhamento individual efetivo, não só quando precisa. Porque aí quando a gente acompanha, né, a gente não só se limita ao culto público de jovens, mas a gente senta com os nossos jovens, aí a gente ouve as histórias. Aí quando a gente já não bota eles no louvor, né, antes de puni-lo porque estão lá fazendo errado, a gente já consegue identificar antes. Né? E a melhor maneira de tratar a imoralidade sexual é justamente nos porões. Né, como a Andréa falou aqui, né, que às vezes a questão da imoralidade sexual não é só a safadeza em si, né, a pessoa é safada. Às vezes a pessoa tem problema com pornografia, às vezes é um vício sexual, às vezes ela veio de um passado promíscuo e realmente o pecado da imoralidade sexual, ele é uma coisa assim que a gente muitas vezes não vence do dia para a noite, né? E, por exemplo, jovens e adolescentes que sofrem com masturbação, que confessam para a gente nas igrejas. A gente vê, eles confessam hoje e tal, ficam firmes um tempo, daqui a pouco, passa um tempo, aí eles voltam, ai, pastor, eu caí de novo, não sei o quê. Né? Glória a Deus, porque ele se sente amado para falar isso. Mas não é uma área que a gente, nem sempre, a gente vence do dia para a noite. Então, eu acredito assim, que um acompanhamento pastoral, um acompanhamento do líder, de uma forma efetiva, ajuda. Porque a Bíblia diz assim, se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão com Ele e uns com os outros. Então, muitas vezes, o que falta é as pessoas colocarem luz. Pecado sexual não se vence sozinho. Tipo, eu vou vencer essa área da minha vida. Lendo todas as pessoas que trabalham com isso. Eu tenho observado que, no que diz respeito à imoralidade sexual, só com acompanhamento. Né? É muito difícil, porque é uma área muito secreta da nossa vida. Então, temos que jogar luz. Eu queria responder mais perguntas. Obrigado por terem me aguentado, mas já tenho alguns minutos que aquele tempo está esgotado. Né? Gente, muito obrigado porque vocês vieram. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês mesmos.